Eu não fui... Quando eu fiquei mais jovem, eu já comecei a ganhar porque tu é melhor. novo, né? Porque tu é muito novo, tu ganhou dinheiro novo, né? É ainda mais novo, assim, pelo menos esse dinheiro, não dinheiro, mas esse dinheiro mais normal. Mas quando eu falo, eu sou de uma família que tem muitos membros, né? Minha mãe e meu pai tiveram 3 filhos, então a minha família era maior. A gente não saía pra jantar fora de casa, sabe? A gente fez uma viagem só de família, assim, na vida, que a gente foi pra praia quando eu era bem pequeno, que meu pai tinha ganhado uma grana maior e tal, e a gente foi pra praia, assim, mas eu não me lembro, porque eu tenho foto só, né? A viagem em família, assim. No geral, a gente ia pra casa dos parentes, assim, viajava de carro às vezes pra ir pro interior da Bahia. Minha mãe nasceu numa cidade chamada São Desidério, no interior da Bahia. A gente ia pra lá, eu ficava na fazenda e tal. Mas fazenda que você fala não é tipo fazenda. Tô falando, porra. E como é que tu foi parar lá em Goiânia, então? Cara, meus pais já vieram pra Goiânia. Foi assim. Meus 2 avós faziam a mesma coisa. Meu avô, ele era... Cara, não sei como é que chama. É camponês, cara. Porque tinha acabado já o regime ali meio de você trabalhar por comida, mas na prática não acabou. No Brasil durou muito tempo. Então, meu avô, ele trabalhava na propriedade da minha avó, lá em uma cidade que se chama São Desidério, próximo de Barreiras ali, que é uma cidade até grande, do interior da Bahia. E aí, cara, quando ele se casou com a minha avó, a mãe da minha avó tinha a expectativa, ele era peão da fazenda, ela tinha a expectativa de que ele quisesse assumir a fazenda, né? Queria assumir essa fazenda. Só que ele era um cara muito orgulhoso, cara. Aí ele saiu de lá, de pau de arara, e veio mudar pra Goiás, sem nada. Mudou pra Goiás sem nada. Ele queria descer pra São Paulo. Só que aí na metade do caminho, estavam construindo Brasília, tava rolando uns empregos ali perto, e falou, cara, vou ficar aqui mesmo. E daí ele ficou lá. Então ele ficou em Goiânia ali, começou a trabalhar de orelha, não sabia nem fazer isso, cara, porque para ser pedreiro você tem que ter uma função e tal. Então nos primeiros dias, colocaram ele em Goiás, estavam desmatando Goiás, né, pra poder construir. Tinha até a propaganda flyer da cidade, venha pra Goiás e enriqueça 4 vezes mais, porque te dava um pedaço de terra, mas não pra qualquer um, só se você tivesse terra em outro lugar. Então não rolou pra ele, coitado. E daí ele, foda. Mas aí os caras que ganharam essas terras tinham que desmatar ela pra poder plantar e tal. E aí, tudo, cara, fechado, mata fechada. Ele passou dias e dias ali, cara, derrubando madeira sem nem saber se era de noite ou se era de dia e ganhando só, tipo, comida mesmo. Então ele ficou nessa um tempo, depois ele acabou conseguindo virar pedreiro mesmo, tinha 7 filhos, sei lá, acabou conseguindo virar pedreiro mesmo, e daí ficou ali. E nesse bairro que ele morava, chama Jardim Novo Mundo, um bairro mais pobre, meu pai morava ali perto também. E a história do meu pai é basicamente a mesma, só que em vez de ter vindo da Bahia, o pai do meu pai e a mãe do meu pai vieram da Paraíba. Então eles desceram, mesmo esquema, construção de pedreiro, os dois foram pedreiro a vida inteira. E daí também, mesmo esquema, virou pedreiro ali e ficou ali dentro. Então, aí meus pais, eles nasceram nesse contexto, né? Então, filho de retirante, tá? É assim que chama, né? A galera que vem do Nordeste. Então, eles começaram a trabalhar ali. Meu pai, cara, ele queria ser artista plástico. Imagina ser filho de pedreiro falando que você vai ser artista plástico. É uma foda. Porra, imagino pra você falar que queria ser investidor, pô. Mas meu pai era meio comunista, assim, cara. Então, ele achava um absurdo. Pô, foi o dia mais, talvez, a maior decepção do meu pai na vida. Não é investidor, eu falei que queria ser empresário. Eu cheguei em casa... Nossa, te conto agorinha, mas pera, meu pai juntou dinheiro, tipo, a vida toda, tem um podcast que eu gravei com meu pai, pra comprar uma caixa de lápis de cor, velho. E aí ele falava assim que foi o dia mais feliz da vida dele. Ele juntou dinheiro, tipo assim, 3, 4 anos ali, sabe, de criança, vendendo coisas, chocolate, na época da ditadura. Por isso que meu pai virou comunista, porque os militares batiam nele, que ele tava vendendo coisa na rua em vez de estar na escola. E daí ele ficou com raiva e pra sempre comeu comum, né? Então, juntou o dinheiro pra comprar lápis de cor e tal, e acabou virando artista plástico. E aí minha mãe, cara, ela trabalhava em escritório e tal, apaixonou pelo meu pai, artista. Na primeira bimbada, engravidou do meu irmão. Entendi. E daí vira a vida, velho. Foi assim. Teu pai, então, enfim, virou artista plástico. Cara, virou, mas não deu grana, não, né? Artista no Brasil se fudeu. Tá, mas foda-se, virou artista plástico. Ele virou artista plástico, de fato, ele tem umas telas e tal, mas nunca ganhou dinheiro com isso. E agora que ele morreu, algumas telas tá valendo uma grana, cara. É sacanagem, né? E pior que estão valendo, mas, tipo assim, não dinheiro relevante, mas tipo 7 mil. Pô. Ele nunca ganhou dinheiro por uma tela enquanto era vivo. E aí ele virou designer gráfico também, então ele foi isso. E minha mãe era fotógrafa, cara. Minha mãe formou depois de velha, já com 30 e poucos anos, ela entrou na faculdade, mas morreu com 40, então ficou pouco tempo, mas ela foi fotógrafa. Cara, ela fotografou muita coisa, assim, fotografava fazenda e tal. Você tá o que? Achou jovem pra morrer? Minha mãe morreu, eu tinha 18 ainda. Caralho, Então, cara. novinho. Teus pais morreram há muito tempo. Meu pai morreu no ano passado. É? Foi ano passado. Não, esse ano, pô. Meu pai morreu esse ano. Foi?
Caralho, Raul, tu fala disso tranquilão. Que bom. Ah, cara, Já passou? Eu aproveitei muito meu pai, assim, porque eu já tinha perdido minha mãe. Então eu já tava meio traumatizado já. Eu já imaginava que pudesse acontecer. Meu pai era muito boêmio, meu pai fumava pra caralho e bebia. E tipo assim, todo dia, mulherengo, tudo errado, cara. Um excelente pai. O que é errado, Raul? O cara tá vivendo, Não, porra. um excelente pai, mas eu falo assim, pros padrões sociais vigentes, todo errado. Minha mãe amava meu pai, a vida inteira respeitou isso nele. Ele era mulherengo desde sempre, tanto que eles se separaram, continuaram amigos e tal. Mas ele era um cara que, tipo assim, 5 da manhã, meu pai já com 50 e poucos anos tava na rua. Meu pai teve um filho, meu pai tem uma filha de 7 anos. Morreu recente, já tinha uma filha. Então assim, sempre um cara mulherengo e eu imaginava que ele eventualmente ia morrer. Porque, pô, gordão, fumando, bebendo, feito a capivara todo dia. É óbvio que... Mas assim, não era uma coisa que ele fazia sem saber, né? Meu pai era um cara super inteligente e tal. O podcast com ele que eu gravei, eu entrevistei meu pai, eu tenho esse vídeo, eu acho isso muito massa. Eu tenho a entrevista com meu pai, assim. E daí é isso, então eu imaginava já que ele ia morrer. Então eu aproveitei muito meu pai, diferente da minha mãe, que você nunca imagina que a mãe vai morrer, né? Mas, e com 18 anos, pô, eu me fudi, fiquei morando sozinho. E eu acho que eu não teria construído nada se minha mãe não tivesse morrido, cara. Essa é uma das grandes coisas que eu fico pensando na minha vida, assim. Porque eu era muito feliz já, tava tudo muito certo, assim, eu gostava de morar com minha mãe, ficar em casa, eu era meio acomodado, assim, eu não tinha essa visão de querer ficar ricaço. É o sufoco que tira a gente do lugar, no fim das contas? Cara, quando minha mãe morreu, eu acho que mudou tudo na minha cabeça. Foi assim, ó, eu preciso ter noção, eu tinha uma banda de punk rock, velho. Tá. E daí eu gostava muito daquilo e tal. Aí no dia... que tu tocava? Era música autoral? Eu cantava, cara, é muito ruim, cara. Mas era música autoral? Era, que infelizmente, cara. Lamentável. Mas tu nunca fez uns coverzinhos? Não, eu cantava música autoral, artista, pô. Entendi. Não, brincadeira, tá só era ruim mesmo. Ou seja, você que faz cover, você não é artista. Tô brincando. Que isso, cara? Olha a raspa que o maluco me deu do nada. Se os caras encher teu saco na internet por causa disso, eu vou lá. Ele tá falando isso muito, ele vai ter que me defender de muita coisa. Então, daí, cara, no dia que minha mãe faleceu, eu lembro que era isso, eu trabalhava já no jornal, eu gostava de trabalhar pra caralho, sempre gostei. Então eu tinha programado jogo, tinha feito servidor pirata de jogo, sempre fui... Qual jogo? Sempre gostei de trabalhar, Ragnarok. Ah, tá. Sempre gostei de trabalhar e passava madrugada escrevendo, gostava, sempre trabalhei, desde que eu era novinho, assim. Eu tenho minha carteira assinada desde os 15 anos, cara. Eu trabalhei numa editora de livros. Legal. E daí eu sempre gostava de trabalhar, só que aí eu fazia os shows também. Então eu ganhava dinheiro e eu já investia, mas não sabia investir. Então eu só deixava dinheiro no banco. Confiei no Bradesco, me ferraram. Cara, todo o meu dinheiro ficou lá, rendia 80% da Selic, cara. Muitos anos, nossa, que raiva. Aí eu já era de guardar dinheiro, mas não de investir, porque eu não sabia disso, ninguém sabia no Brasil. E aí, cara, eu fazia show e tal. E eu lembro que um dia, assim, logo depois que a minha mãe morreu, eu tava no palco, assim, cantando. E me deu um... Olhei pras pessoas ao redor, assim, e daí a galera tudo bebendo e fumando, maconha e tal, ali, aquilo. Falei assim, caralho, que merda que eu tô fazendo na minha vida. Me deu, tipo, uma agonia. Sei lá, a roupa, eu tinha um piercing, negócio. Eu olhei pra mim mesmo, eu não sei, cara. Deu alguma coisa na minha cabeça que fez assim, ó, puf, sabe? Virou uma chave. E eu falei assim, cara, se eu tenho alguma proposta, porque eu queria que o Brasil melhorasse, etc. Eu falei, cara, ficar, tipo, vendo a galera fumar e beber não vai mudar o país, sabe? Tipo, eu não tô fazendo nada. Eu olhei e falei, cara, eu sou um peso na terra. A minha sensação imediata foi essa. Eu falei, cara, eu sou um peso na terra. Tipo assim, eu fico falando mal dos políticos, etc. Mas eu falei, eu sou muito pior, cara. Pelo menos eu tô envolvido em fazer alguma coisa, né? Eu não tô fazendo nada. Sei lá, eu canto pra galera ficar loucona e é isso. E eu não senti que aquilo era o melhor que eu podia fazer. Acho que foi isso. Eu tô sendo gentil com as palavras. Foi. E daí eu cheguei em casa, tirei os pis tudo, joguei fogo nas camisetas de banda, tudo, comprei roupa social. E no outro dia, cara, pra frente. Um ano depois disso, eu tinha virado diretor do jornal que eu trabalhava e tal. E, porra, minha vida, virei executivo, Entendi. começou a escalar e tal. Então eu acho que foi... Os caras da banda ficaram putos. Ah, nunca mais a gente se falou, cara. Nunca mais a gente se falou. Ficaram puta também, porque, pô, eu virei o contrário do que eu era, né? Sei lá, eu era, pô, o cara que falava o dia inteiro contra o sistema, só que eu odiava o mercado financeiro e tal. Mas eu olhei... E eu falei, cara, se eu quiser fazer alguma diferença, vai ter que ser a partir desse sistema, né? Se esses caras que mandam no país, então, pô, viram deles que vai funcionar melhor. Eu sou dessa opinião também, irmão. Porque o que adianta... Vamos lá, temos um problema do tamanho desse que você está falando aí, que como é que a gente transforma o Brasil num país que tem chance de dar certo, né? Puta, problema gigante. O que tá impedindo isso daí? Tem um sistema... E falar sistema fica meio etéreo, mas temos um Estado que funciona de uma forma específica... Que é corrompido por galera. Que é corrompido, que ele é parasitado por uma galera
por conta da própria forma como tudo funciona, que é o jeito que as eleições se dão, o jeito que as propagandas políticas se dão, o fato de o cara poder prometer qualquer coisa na campanha, não cumprir, não acontece nada. Tem uma porrada de coisa viciada nesse sistema, né? E a palavra sistema fica meio o etéreo. sistema hoje em dia, porra, sei lá, é meio... Essa palavra foi surrupiada, mas o que eu tava querendo dizer era, sabe, o status quo. Sim, total. E um problema desse tamanho, não adianta você encará-lo... Tu já jogou RPG? Pra caralho. Então tá, não dá pra você encará-lo como um berserk, tá ligado? Na minha opinião, o melhor jeito de encarar um problema desse tamanho, dessa complexidade, é como um ladino. Tá ligado? É o cara que ele é dissimulado. Ele vai participar daquilo sem participar. Manja? E, tipo, ele entra na coisa, no jeito, com a intenção de certa forma, minar aquilo por dentro. Não necessariamente destruindo. Não. Mas, cara, fazer do nosso jeito. Mas fazendo alguma coisa que ninguém tá fazendo porque não interessa que essa outra coisa seja feita. Um exemplo claro de algo que eu acho que a gente que deveria ter muito mais atenção no Brasil, e é um clichê do caralho, mas é a educação. Porque sem essa porra... E foda que é um projeto que os caras vão ver resultado daqui a 50 anos. Daqui a 50 anos, o cara... Ele não vai votar em você por causa de uma coisa que tu vai fazer que vai dar resultado daqui a 50 anos. E nem por causa de educação, né, cara? Porque quanto mais bem educadas são as pessoas, pior fica pro político, né? Exato. Eles estão conflitados. Então, então, na minha opinião, como é que a gente resolveria essa porra? Uma porrada de gente comprometido com essa missão, entrando no sistema. É isso. E a partir do sistema e usando essa porra. E cada um na sua esfera. Cada um na sua esfera. Eu acho que é porque quando a gente pensa na lógica de um sistema, do status quo, parece que a galera se reuniu numa cúpula e definiu que as coisas seriam assim. Não, cara, cada um foi fazendo por si, né? Sem um projeto de longo prazo, cada um foi tomando conta daquilo que era mais importante pra si e se beneficiando e votando leis pra se beneficiar cada vez mais. E até que virou isso, essa estrutura construída desse jeito. A gente não precisa quebrar nada do que tá aí, não precisa de ruptura, não precisa de nada disso. O que a gente precisa é, cara, essas cadeiras já existem. Se a gente simplesmente começar a ocupar elas aqui, cara, com outra visão, e eu acho que fizeram muita coisa até aqui pra gente também, né? Entregaram um país muito diferente do que pegaram, né? Se você pegar o Brasil e voltar pra 1930,